Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão de interlúdio de Vindita em Baixas Púrpuras, aqui na sessão 2.5. Na última sessão ali de interlúdio tivemos um, um encontro ali, mais ou menos, de certa maneira, entre Lucy e o personagem do Hidori no terraço, dormitório deles. E isso aconteceu ali pós o dia de treino, no dia que vocês finalmente fizeram a simulação, foram finalmente pagos, tiveram ali já, né, um pouquinho mais de destaque, conseguiram explorar outros aspectos de suas habilidades. E aí agora vocês estão numa... Pessoal, o time tá numa... Voltando do simulador, na realidade, essa sessão se passa antes da sessão individual da Lucy. Mávica, você voltou do simulador ali, meio calado e tal, e você foi treinar em um espaço separado ali. Deixa eu, inclusive, botar a música. Você foi treinar em um espaço separado. Vamos ficar feliz para depois tirar. Você foi treinar num espaço separado, sozinha. Você caminha pelas calçadas, pelas ruas, pela grama ali da CMFA. Você vê vários outros magos ali, já soldados, pessoal ali Afixe, Chusei, enfim, toda essa galera treinando em espaços mais reservados. O combate corpo a corpo, combate mágico, combate de tiro. E tudo isso você vai vendo e de certa forma lembrando um pouco ali da época que você tinha as suas aulas lá em Anhedon. Aquela época em que você podia passar um tempo com sua amiga Lucy, enquanto vocês duas focavam de alguma coisa, ou mesmo você só simplesmente ficava calada enquanto a Lucy falava de algum discurso e você, beleza, relaxa aí, pô. E aí, depois de andar muito, você consegue chegar em um pequeno espaço bem distante, onde há pouca iluminação. As luzes são... Como posso dizer? Há pouca iluminação, as luzes dos postes ali são uma luz um pouquinho mais antiga, mas ela ilumina bem o espaço. Você chega em um lugar como se fosse tipo... Tá aqui o mapa, infelizmente não vai estar de noite o mapa. A luz, né? Deixar assim pelo menos. Aqui você vê um mapa parecido com esse, ativamente, certo? Ele tem essa arquibancada, mas é uma arquibancada menor, tem tipo só 4 níveis de banco. E Tudo bem. Tem esse grande salão, esse grande círculo no meio, né? Como se fosse um grande teatro ali. E aí, ao redor tem essas árvores, tem bastante árvore, vegetação ali ao redor, tem os postes iluminando o espaço. E você chega aí e o que é que você faz? Realmente ali. Eu não sinto nem vejo ninguém por perto, né? Isso. Tá. A Máfica desce essas escadas. Ela se senta aqui, no último banco. Eu sou Tolkien. E... Arigato. Shimaru. Sal. Meu Deus, sou imensa. Enfim. Ela se senta na última bancada, ela olha de novo pra ver se não tem ninguém. Ah. E ela tira a máscara. Ela tira a máscara dela. E ela fica olhando a máscara. E ela passa a mão no rosto e ela sente, tipo, umas feridas que ficaram no rosto de tanto tempo que ela fica de máscara. Sim. Você tira essa máscara, né? Fica ali olhando um pouquinho e você vê que as marcas ali da máscara são bem destacadas naquela região ali da orelha. Você vê que é bem irritada a parte de trás da orelha. Você vê que é um pouco irritado também
o caminho entre a orelha e o olho, entendeu? Uma linha assim reta. Tanto tempo fiquei ali roçando, além de um pouquinho do meio do seu nariz. Vez ou outra, quando você era mais nova, quando você começou a usar, você não tinha o costume. Tinha que, vez ou outra, colocar um band-aid ali pra poder não rasgar tanto assim sua pele, tanto tempo ficando com a máscara. E aí, o que é que você faz agora? A Máfica, ela fica encarando, tipo, a máscara e ela olha pro céu. Tá de noite já, né? Tá de noite. Noite. Ela olha pro céu e, tipo, ela fica tentando dar sentido a isso que ela tá sentindo agora. Porque ela não entende o que ela tá sentindo. Hum? Ela sabe que ela não gosta do Hidori. Ela sabe disso. Certo? Mas ela não sabe por que que ela não gosta do Hidori. E? Ela só sente que eu não quero. Ela fica com esse pensamento. Eu não quero o Hidori perto da Lucy. Eu não quero o Hidori, minha amiga. Tá. E esse pensamento, tipo, esse ódio vai meio que buildando, vai crescendo no peito dela. Nesse momento, Pedro, a Máfica, ela tá com as armas dela. Ah, está. Tá, tá. Eu quero pegar a lança. Certo. Quero pegar minha lança. A Máfica, já sem máscara, né? Ela olha assim, ela vê o espaço bem grande e ela olha ao redor pra, no caso, essa agorazinha, tipo Sim. esse teatro, mini teatro que tem aí. Hum? Ela isso lembra vagamente a época em que ela era mais nova e ela tinha tentado balé. Sim. Olha. Mas ela não gostava de ter muita gente olhando pra ela. Sim. Mas nesse momento, como ela não tem ninguém, ela respira fundo e começa a dançar com o auxílio da lança. Como se ela misturasse dança e luta, entende? Certo. Você inicialmente vai fazer um teste de acrobacia aqui pra mim, roda aí. Aumenta. Uhum. Tá bom. Se. Show, ótimo. Ok. Máfica, você tem essas lembranças, essa questão do seu passado, esse sentimento pulsando no seu peito de uma maneira estranha e indistinguível, que de certa forma vai Uhum. tomando conta dos seus pensamentos. E mesmo sendo tomada ali por essa sensação ruim no seu peito, você ainda se deixa levar através de um ritmo, de uma passada, de um compasso muito bem meticulosamente feito para deixar esses sentimentos fluírem para fora através de seus membros. Você vai deslizando os seus pés por esse espaço, o chão é de mármore, você vai deslizando, a Uhum. lança vai fazendo aqueles cortes bem precisos no ar que você consegue bem baixinho escutar aquele som de ar, de uma corrente de ar forte, quando, por exemplo, você faz um movimento muito rápido e você escuta aquele som de ar sendo cortado. E você vai, dança, de um lado pro outro. Uma hora você levanta uma perna, enquanto você está levantando a perna, você abaixa a sua lança e consegue depois descer e um movimento circular. Você salta com os dois pés pro ar e se apoia na sua lança e tendo um centro de equilíbrio perfeito ali naquele ambiente. E nessa valsa quase dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora, você fica sendo iluminada pela luz da lua ali nesse dia. E passa-se uns 20 minutos, 30 minutos e você tá ali muito entretida fazendo isso. E aí quando você tá quase terminando, você... Você tá, tipo, termina o seu movimento, você escuta um som. Agora rola uma percepção. Perception.
Você escuta um barulho na vegetação ali ao redor, tá ligado? Uhum. Um Uhum. som ali na vegetação ao redor. E passos vindo bem calmamente de uma pessoa. Ah, eu sei que são passos, já. Sim, você sabe que são passos. Tá. Nessa hora, eles estão vindo da direção da arquibancada? Sim. Tá. A Máfica, ela presume que ela esteja de costas, né? Aham. A Mávica, ela deixou a máscara no banco. Uhum. Ela, tipo, usa a gola da camisa pra ficar no lugar da máscara. Certo. E ela vira pra ver quem é. Quando você vira, você vê que aí sai da grama. Sai um senhorzinho que você reconhece ele, certo? É o velhinho que Uhum. vocês lutaram lá no simulador mais cedo. E você vê que ele sai, pô, com usando ali o uniforme. O uniforme dele é bem dobradinho, ele é bem retinho, bem certinho no corpo dele. Você vê que ele é todo bem cuidado, o uniforme. E ele vem com, Uhum. tipo, andando, tentando não. Como é a palavra? Tipo, tem uns arbustos, ele vai levantando a perna assim com um pouquinho de dificuldade, né? Porque é uma pessoa já mais de idade avançada, ele vai tentando levantar, passar assim. Só que ele tem Uhum. abraçado assim nos braços uma sacolinha de padaria, por assim dizer, entendeu? Ele vem assim, Sim. abraçado com a De sacolinha. aquele papel marrom, né? Isso, isso. Aí vem andando Uhum. assim e tal. Aí quando ele vê que você olhou olha pra cara dele, ele tá com a perna assim levantada, ele. Ah, desculpa se eu lhe assustei. A Máfica, ela fica encarando ele, tipo, com os olhos bem abertos, assim, bem arregalados. É que eu normalmente treino aqui. Sabia que A Máfica, você também tinha vindo pra cá. a Máfica olha assim ao redor. Ela se ajeita do jeito que ela pode e, tipo, vai em direção à arquibancada pra pegar a máscara. Ah, desculpa, ele vai dando uns passinhos pra trás, tá ligado? Quando você vai pegar a máscara. Uhum. Você quer que eu. Acho que você. Tá bom, aí ele vira de costas assim, quando você bota a máscara. Ela. No caso, ela vira de costas pra ele e bota a máscara. Você é aquela moça de mais cedo, né? O Ivan botou pra gente treinar. Ela responde só, tipo, Ah. Qual é o seu nome? Máfica. Deu ruim. A Mávica. Ok. Sim, senhorita Mávica, é que eu não. Você se incomodaria se eu usar aquele espaço ali separado pra estar um pouco? Não, é, você tava aqui primeiro, aparentemente. Sem problema. Não, Me desculpe se Não, eu chamo, se mas eu... pode usar, não tem problema não. É que as pessoas normalmente não gostam de treinar. Máfica olha pra ele. Pedro, ele tem quantas zonas, mais ou menos? Você chuta ali em torno de uns 50. Tipo, 50 anos, então 100 onas mais ou menos. Tô bem idade avançada mesmo. Ela olha pra ele e fica... Senhor... Não... Senhor, tem certeza que o senhor deveria estar aqui? Desculpe se isso soa como um insulto, mas... Não, não, não tem problema. Aí você vê que ele pega a sacolinha dele, aí coloca na arquibancada, bem, vai se curvando bem devagarinho, que nem um velhinho, aí ele bota ali a Uhum. arquibancada dele. É. Eu não queria estar aqui, sabe? É que me obrigaram a vir. Eu acho que eu caí no mesmo barco que você e seus amigos. Trabalhava numa padaria lá perto de casa. Uma vendinha, mas aí meu filho ia servir e bem não, obrigado aí. Máfica, ela para, assim, dá uma respirada. Eu não concordo com essa política de termos que servir. Existem voluntários para isso. Acho que aí você vê que ele
dá um sorrisinho, aquele sorrisinho de idoso, assim, de interior. E aí, é que tipo, quase fecha os olhos assim, sorrindo. Aí ele dá uma coçada assim na barba dele e fala: Mas de certa forma eu até prefiro. Meu filho, acho que ia aguentar ficar em casa lá, trabalhando e ele aqui. Mas tá tudo bem, eu sou. Aí você vê que ele assim pro braço dele. Eu ia dizer que eu era forte, mas assim, a minha idade já não deixa. Força não, não necessariamente é física. Verdade. Aí ele dá tipo uma batidinha na cabeça assim. Às vezes a gente só precisa do que tá aqui e aqui. Aí ele dá uma apontada pro coração. A Mavica olha, tipo, ela entende o que ele quis dizer com, tipo, quando ele aponta pra cabeça, mas quando ele aponta pro coração, ela fica. Tipo, ela gira um pouco a cabeça, assim. Algum problema? Não, nada. Mas. É, Diga. o seu filho tem quantos anos? Quantos anos? Perdão. O meu filho, ele tem ali os. Tá no auge da idade, sabe? Ele tem ali 63 anos. A Mavica olha pra essa situação e ela pensa se o pai dela teria feito a mesma coisa. Tipo, ela sabe que não. Não, tá ligado? Uma coisa sem inconveniente, sabe? Você. Você não tá treinando com os colegas. Eu não. O pessoal é mais jovem do que. Normalmente não vem pra cá essa hora. Imagino que A você Mavica, poderia treinar com ele. a Mavica, ela, tipo, quando ela escuta ele falando sobre os colegas de equipe dela, ela bota as mãos pra trás, ela se ajeita, realmente fica também bem retinha. Ela fala: Meus colegas estão resolvendo outras questões. Entendo. Você quer companhia pra treinar? Mas não. Eu posso treinar no meu canto ali, não tem problema. Não, não quero atrapalhar o senhor. Certeza. Você parece bem triste. Triste. É, parece que. Sabe, eu tenho uma netinha. Ela é muito fofa. Ela fica puxando a minha barba quando eu tô dormindo e aí eu acordo todo desesperado. Mas quando eu não acordo, ela fica toda, sabe, aperreada, aí fica me cutucando, mas depois percebe que eu tô só dormindo. Eu olho para aqueles olhinhos dela com, sabe, aquela sensação de saudade, eu acho, talvez. Você parece um pouco isso, essa tristeza eterna, pelo menos pelos seus olhos, né? Já que você cobre bastante do rosto, então não dá pra ler muito suas expressões. Quando ele fala sobre os olhos dela, ela tipo, é perceptível. Ela tipo arregala os olhos assim e ela sente como se fosse um arrepio. Ela tipo ela volta rapidamente, tipo, ela volta pra realidade assim rapidamente, ela fala. Ela se ajeita, pega as coisas dela e fala: Estamos numa guerra, senhor. Não temos tempo pra ficar tristes. Ah, tudo bem, desculpa. Aí você vê que ele vai andandinho bem devagarinho até a sacola dele. Só um minutinho, por favor. Aí ele começa a cavar, ele puxa uma embalagenzinha, plástico, e um Uhum. copinho e uma garrafinha de suco e fala: pra você. Ele desculpa por falar do besteira, eu acho que devo ter incomodado. A Mavica, ela pega, ela fala: Mas eu não tenho dinheiro. Mas não é, não tô, quero que você me pague, eu só quero que você coma. Você é jovem, tem que ficar forte. A Mavica olha pra aquilo e. Tá, obrigado. Então treino. E ela volta pra trilha. E nada.
Aí você vê que quando você tá passando, fala assim: Mas olha, se precisar conversar qualquer coisa, pode falar comigo, eu sou um bom ouvinte. E se quiser usar o espaço, pode usar, não tem problema não, tá? Sou bem tranquilo com isso. A Mávica, ela tá de costas pra ele, ela vira um pouco o rosto, tipo, ela vê ele na visão periférica, ela só acena com a cabeça e vai andando. Ele pega a sacolinha dele, aí ele dá uma cenuzinha assim, todo. Como é? Com dificuldade assim, balançando o braço. E aí ele vai lá colocar de volta. Vai pro outro lado do campo ali pra treinar. Uhum. E aí você volta pela trilha, pelo mato, você vai vendo o pessoal ali andando pelas calçadas e tal. E uma coisa que lhe chama a atenção, agora rola uma percepção pra mim. Agora. Opa. Ótimo. Você escuta que as pessoas. Quando você vai, tipo, se afastando um pouquinho desse espaço que você tava usando pra treino, você escuta as Uhum. pessoas falando. Coisas. Como posso dizer? Tipo assim. Positivas? Não, você escuta, tipo, duas pessoas. Dois rapazes assim conversando num espaço assim, um pouquinho mais. A uns 10 passos de distância. Você escuta eles conversando, tipo. Ah, lá vai o velho, meu. Esse cara aí não vai durar um segundo na guerra, vai morrer rapidinho. A Mávica escuta, ela pensa. Ela pensa, tipo, realmente, ele tá bem velho. Ela, tipo, ela espera muito que ele tenha, pelo menos, domínio em magia pra conseguir se manter. Você vê que. Conforme você vai andando, você escuta as pessoas falando assim. Tipo, tem umas pessoas mais conscientes e fica batendo, assim, dá umas batidas no ombro das pessoas que comentam as coisas ruins. Fala tipo assim, ah, deixa ele, pô, o cara só quer ver a neta dele de volta, cara. Tu não ia gostar de estar aqui no canto maior merda desse, tendo que servir com a família lá em casa, tá ligado? Lhe esperando todo dia. E aí você vai andando, vai, né, conversando. Uhum. Escutando essas pessoas falando isso, você percebe uma dualidade, na realidade, em questão sua, certo? Sua. Porque você percebe que muitas vezes as pessoas que você escutou, que comentaram sobre esse senhorzinho, elas ficam falando coisas do tipo. Ah, antes da existência dele, esse cara aí tá morto já, não tem nem o que fazer, não tem chance pra ele. E as pessoas ficam com pena, de certa forma, mas tudo isso tem como um pilar, como um pivô de discussão muito sobre família, e você percebe que escutando as conversas paralelas, pelo menos, você conclui ali, pelo menos, que esse senhorzinho, ele tá ali por azar, né? Infelizmente. Mas Uhum. e tudo que ele quer é rever a família e principalmente a netinha dele de volta. Que ele gosta muito. E aí. Isso de certa forma traz um paralelo com você, porque você não teve aquela criação tão amorosa por parte do seu pai. E aí você vê uma pessoa que nem é pai, mas trata melhor do que seu pai tratou você quando criança. Ele trata a neta dele. E aí. O que é que a Mávica pensa disso? Ela fica tá andando, escutando esses comentários. Ela não sabe bem o que ela tá sentindo. Tipo, ela sabe que é uma situação ruim de forma geral. Tipo, ela sabe, ela tem essa ciência de que é uma situação ruim. Só que ela, justamente por ela não ter tido esse contato com ninguém, tipo, esse contato familiar, ninguém que, tipo assim, se importasse assim, de fato, pelo menos na família, assim, com ela não consegue se colocar em posição de
Caraca, como eu me sentiria se meu avô desaparecesse, morresse na guerra também? Ela fica tentando entender isso, mas ela não consegue. O máximo que ela tem de proximidade pra conseguir fazer um paralelo com isso é o que aconteceria se a Lucy morresse. Sim, Mas ela sabe, tipo, a Máfica, ela tem essa ciência que a Lucy não vai morrer. E não é nem por questão de a Lucy ser muito forte, porque a Mávica, ela tem essa noção de que a Lucy, ela é muito inteligente, ela é muito esperta, só que ela não é, tipo, ela não é tão forte quanto a Mávica gostaria que ela fosse, mas a Mávica sabe que ela pode tancar, tipo, ela pode proteger a Lucy, e esse é o único e exclusivo objetivo que ela tem. ok. Você tá ali voltando. O que Uhum. a Máfica quer fazer agora? A Mávica, ela tá voltando, presumo que ela esteja já na frente do prédio, né? Certo. Você tá tipo perto. Eu botei o prédio só pra ter uma imagem de um ali, ambiente noturno, Não, tá? tudo bem, Mas você tudo escolhe aí. bem. A Mávica, ela chega, ela pensa um pouco, tipo, ela fica de novo tentando entender o que ela tá sentindo. Tipo, será que eu tô só sendo besta? Será que eu tô sendo besta por estar chateada com ela por isso? Será que eu tô só, tipo, ela realmente não tá, o cérebro dela não consegue raciocinar o Certo? sentimento que ela tá sentindo. Ela tá como se fosse uma mistura de ciúme, raiva, tristeza. Ela realmente não consegue entender o que ela tá sentindo. Ok. Tá. Você escuta. Você tá andando ali pela calçada. E Uhum, aí, de repente, você escuta uma pessoa vindo correndo. uhum, Uma pessoa vindo correndo na calçada. Quando você olha pra trás, uhum, Máfica, aham, pessoa que você vê passando, tipo assim, você tá de uma. Imagina um quadrado, você tá de um lado e a pessoa tá do outro lado desse quadrado, certo? Cada lado do quadrado é certo. uma calçada. No meio é grama. Tá, Num tudo bem. lado você tá andando, pensando, enfim. E do outro lado você vê uma pessoa Uhum, correndo, assim, que é o uhum, Hidori, você vê do outro lado correndo na calçada. uhum. Só que ele tá correndo e você vê que ele tá com. Segurando em uma das mãos uma cápsula de. Uma cápsula não, tipo um. Qual é o nome? Tá ligado quando você era criança, tinha aqueles negócios de assoprar bolha, entendeu? Que você girava, tirava e assoprava. Sim, Pronto. É um sim, negócio eu naquele sei. formato, só que transparente, laranja, as paredes assim, transparente laranja, e ele tem Uhum, várias cápsulazinhas de remédio ali dentro. E aí você vê que o Hidori tá correndo, ele para uma pessoa, pergunta um negócio assim, aí a pessoa não escuta, aí para outra, aí a pessoa. Não escuta no caso não, aí ele pergunta, aí a pessoa nada, aí outra ele para também e nada. E aí, num determinado momento, ele. Você tá andando, aí você vê que, tipo, ele olha pra você, aí ele reconhece você, ele vai indo até você. Beleza, no que ele tá vindo até mim, tipo, antes de ele chegar, eu já, tipo, eu estendo a mão, tipo, em direção pra ele parar, tá ligado? Ele vem correndo assim, ele para. Ah, desculpa, é só que. Só queria tirar uma dúvida, uma informação. Você é a Máfica, né? De hoje mais cedo do simulador? A má fica acena com a cabeça, só. Ah, ótimo. Tá. Enfim, você viu o Theo, aquele senhorzinho da minha equipe? Alto, cabelo grisalho, barba cheia, meio magro. A má fica aponta, tipo, na direção do negócio, na direção do campo que ele tava, ela fala, é, último campo de treinamento. Ah, valeu. E, ah, ele esqueceu o remédio dele. Aí ele passa muito mal se ele não tomar. Obrigado, de verdade. Aí você vê que ele, assim que ele fala isso, ele sai correndo ali, disparado, pra direção. Só que Então, ele sai correndo
pra uma direção. E aí você... Assim, você apontou pra aquele lugar. Só que ele vai correndo pra lá. E aí ele não... Você vê de longe que ele não está indo na direção certa. A Máfica segue ele. Tipo, ela vai atrás, meio que. Meio que pra ver até onde ele tá indo, tá ligado? Você vê que o... Você acompanha a corrida dele? Tipo, ela vai indo atrás. Tipo assim, caso ele esteja indo, tipo, numa direção muito errada, porque talvez ele esteja pegando só, tipo, outro caminho pra ir pra lá, a Máfica quer tentar alcançar ele. Tipo, e dizer pra ele pro canto certo. Tá. Você vai fazer isso furtivamente ou você vai fazer isso, tipo, só... Foda-se. Não, eu quero fazer isso furtivamente. Eu não quero, tipo, em tese, se ele Furtividade. estiver indo pro canto certo, eu não quero que ele me veja. Furtividade. Crítica. Crítico. Seba. Perfeito. Máfica, você vai... Aliás, vai ver a música feliz agora. Não, não é. Enfim. Errou, é depressão. Aqui a gente só tem Deus, depressão. graças a Deus. Situação. Enfim. Máfica, você vai correndo atrás ali do... Não correndo, você vai acompanhando ali, tentando manter uma distância que você ainda consiga enxergar o Hidori correndo. Uhum. E ele vai lá, corre, pá, pá. E ele nem sonha que tem uma pessoa atrás dele. Só que o... Como é o nome? Lá na... Você vê que tipo, o caminho que ele tá seguindo é um caminho... Qual é o nome? Tipo... Cara, imagina que tipo assim... Os campos ali que vocês treinam são numerados tipo 1, 2, 3, 4. Aí essa é uma linha. A linha de cima, 5, 6, 7, 8. Aí a linha de cima. Certo? E assim vai. Só que ele tá indo. Entendi. O que você foi, ele é tipo o campo número 30, entendeu? 30, que é o Tá. último lá da ponta. Enquanto que o Hidori tá indo pra direção oposta, ele não tá indo pro 30, ele tá indo pro 5, entendeu? Quando a Máfica vê isso, tipo, quando ela vê que ele passa por duas linhas de campo já, ela já, tipo, alcança ele e tenta alcançar ele e pega no ombro dele já. Ele para assim. Oxi, o que foi? Lado errado. Campo 30. Mas você não disse Pra que lá. era pro. O Ela 30? aponta, certo. Meu Deus, é o 30. Aí você vê que ele bota a mão na cabeça. Aí, cara, aí você vê que o Hidori, ele... Pega, bota o... Estende a mão e faz um círculo único. Deixa eu só olhar aqui a ficha. Uhum. Ele usa... Magia de... Ele tenta usar magia de ar. Só que você vê que, tipo, quando ele ergue a mão e ele começa a conjurar a magia, você vê que quando vocês usam magia, aparece um círculo, desse círculo surge o efeito. Só que desse círculo que ele tá fazendo, ele aparece, mas ele não consegue brilhar, indicando que ele não tem forças e energia o suficiente pra fazer isso. Ele tá muito cansado, muito debilitado. Realmente por causa que foi um dia de treino, então ele não tem tanta sebgina assim pra usar. E aí você vê que ele... Ainda mais a Lucy fez ele usar uma ruma de vezes, uma magia muito forte. Então ele tá muito debilitado. Ele fala... Tá merda. A Máfica fala, me dá esse negócio. Você tem certeza disso? Você não tem... Claramente você não tem a capacidade mínima de de executar uma ação. Nossa. E se você puder fazer isso pra mim... Eu vou junto com você, o caminho que der, mas se você conseguir... Aí ele entrega a cápsulazinha, tá ligado? Agora a música. A Máfica pega, ele vai junto com ela. Você vai correndo, ele vai tentando acompanhar o seu ritmo, porque ele tá muito cansado, mas você vai indo na frente. Tudo bem? Tudo bem? Ela vai andando, tipo, ela vai vendo se ele tá atrás dela. Tipo, ela fica sempre de olho se ele tá atrás dela, tá ligado? Sim, sim. Ela vem em direção ao 30. Vai. Agora rola um atletismo pra mim. Calma. Atletismo. Aí, tu não rola bem uns testes quando é RP, né? Impressionante. Claro, né, meu filho? Maria. Mas você vai andando ali o mais rápido que você consegue. Você chega no local com um tempo bom, na realidade.
E quando você chega, você vê que, tipo, o Hidori, ele tá... supor assim, tipo, uns 100 metros de distância de você. E aí você Uhum. chega lá no campo 30. E aí tá lá o velhinho, ele tá no meio ali do espaço. E você vê que ele, tipo, tá numa postura... Sabe Kendo? Peraí. Mais ou menos. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Foi. Não, mas sabe o esporte Kendo? Sim, o esporte eu sei. Pronto. Ele está numa postura de Kendo, que é uma postura com segurando o cabo da espada ali com as duas mãos, certo? Na frente dele e reto. Uhum. Uma Ah, perna pra frente. tudo bem. E aí você vê que ele tá tipo nessa posição, só que aí na hora que ele levanta a espada, e na hora que ele vai descer, você vê que ele começa a tossir, A Má fica. aí ele Pode abaixa falar. assim a espada, apoia tipo a ponta da espada no mármore assim no chão. Ele bota a mão assim Uhum. na boca pra dar uma tossida. A Má fica vê que, tipo, ele caiu não, tipo, ele se ajoelhou assim. Ela pula as arquibancadas e, tipo, vai correndo pra ver se ele tá bem. Ela, tipo, chega, bota a mão no ombro dele e fala, Senhor, tudo bem? Calma, deixa eu botar aqui. Você põe a mão no ombro. Ele. É, eu. Oxe, você de novo aqui? É, Ah, o Hidori me pediu pra entregar isso pro senhor. eu tinha esquecido da minha medicação. Aí você vê que. Você entrega pra ele? Entrega. Aí quando você vê que quando tipo, ele vai pegar na. Da sua mão, você vê que a mão dele vai tremendo, sabe? Aí ele. Você, tipo, a hora que ele encosta na sua mão. Tipo, ele tenta pegar, mas ele tá tremendo assim. Ele pega, encosta um pouco da mão dele na sua mão pra pegar o negócio. Aí você vê que a mão dele tremendo, ele pega com um pouco de dificuldade. Aí vem com a outra também tremendo, ele começa a abrir o pote. A Máfica sabe que remédio é esse. Não, você não tem ideia. Não tem. É tipo Tá, ela, medicação. ele. Medicamento manipulado. Então não tem Tá, tudo rótulo, bem. nome, essas coisas. A Mávica, tipo, ele consegue abrir a bicha? Ele vai com dificuldade abrindo, só que na hora que você vê que ele vai abrir, você já percebe que vai abrir e os bichos vão cair fora. Ela segura, tipo, quando ele tá tentando abrir, ela segura assim a mão dele. Pode deixar que eu abra pro senhor. Ah, obrigado. Obrigado. E aí. Ela Ah, abre assim e, tipo, entrega. Entrega, não, tipo, ela oferece o potezinho pra ele. ah, obrigado, moço. Aí ele pega o comprimido assim com a mão tremendo. Mas ele segura. Você pode só, por favor, pegar a garrafa da sacola. Ela, tipo, assente com a cabeça e ela vai até a sacola. Você vai lá, pega a sacola, volta. Aí depois disso o Hidori chega no espaço. Você já vem voltando com a garrafa d'água e o Hidori chega. Ele ainda tá de joelhos? Sim, ele tá sentado. Ele A se Máfica senta. tá de joelhos. Tipo, ela tá de joelhos, assim, na frente dele. Uhum. Você chega e o. Esse senhorzinho, o Theo, né? Ele pega a garrafa, vai, bota na boca, o comprimido tremendo. Aí ele toma. Uhum. Aí você vê que ele, tipo, levanta a cabeça, faz aquele glúteo assim e ele Uhum. arruma a postura. Aí ele. Muito obrigado, moça. Senhorita Máfica, muito obrigado. Ah, Hidori. Aí você É, vê que o Hidori chega e fala: Oi, foi você que achou essa moça pra trazer o meu remédio? Aí você vê que ele chega: Ai, Theo, pelo amor de Deus, nunca mais esqueça esse remédio. Saí perguntando a Roma de gente onde é que você tá. a Máfica se levanta, assim. Tipo, ela, assim que o Hidori chega, ela, tipo, o foco dela vai totalmente pro Hidori. Você vê que, tipo, o Hidori ele já chega, ele se ajoelha assim, aí ele coloca, tipo, a mão por trás das costas do Theo, aí ele tenta apoiar ele pra levantar e fala: Vamos, você precisa. Sem treinos pra você precisa ir pra voltar pro alojamento.
Aí vai ajudando a se levantar com a mão no peito e outra por trás, assim, nas costas, no, na lateral do torso. Aí ele vê que você tá olhando pra ele e fala: "O que foi?" Ah, obrigado, na realidade, muito obrigado. Sério, eu não conseguiria ter chegado aqui antes. Eu vi que ele tava Se passando você mal. não tem a capacidade, tipo, ele também ele começa a falar, ela fala, se você não tem a capacidade de cuidar dos membros do seu batalhão, talvez você não devesse estar aqui. Olha, de verdade, muito obrigado por ter ajudado, mas eu não entendo porque você tá sendo tão, sabe, atritosa comigo. Eu não fiz nada. É, é o que parece. Tá? Mas de qualquer forma, obrigado. E aí ele vai ajudando. Bom, tá, você precisa voltar pro. Ela olha pro Theo antes deles irem e ela fala, melhor, Theo. Ah, muito obrigado. Você tinha aceitado o negócio da comida dele? Ela tinha levado. Ah, sim, sim. Aí ele vira Tipo, assim. ela tinha levado. Pode falar. Aí, pronto. É. Você. OBS. Tinha levado, né? Você comeu no caminho quando você tava andando Não, ou você ainda tá com não. ela? Tipo, ainda tá comigo. Ah, Eu tô tá. segurando, no caso. Tá. Ele vira você e fala: Ah, você não gostou da comida? Não? Ah, eu ainda não abri. Obrigada, Ah, inclusive. tudo bem. Espero que goste. Ah, minha Obrigado. netinha gostava muito. Você lembra ela um pouco. Você vai gostar bastante. Mas fica acena com a cabeça, tipo, ela não sabe como reagir a isso. Espero que fique bem. Obrigado de novo. E aí você vê que o Theo vai caminhando junto com o Hidori apoiando ele. Aí o Hidori pega a sacolinha dele e vai eles dois juntos andando de volta pro dormitório. Tá. Pedro, eu ainda tô. Eles saíram, né? Sim, eles saíram. Eles. Eu ainda tô com minha lança, não tô? Uhum, Pedro, eles saem. A Máfica, ela passa um tempinho assim, encarando o último canto em que ela viu o Hidori. certo. Pedro, eu conseguiria fazer uma estrutura de pedra. Segue. Eu quero Mas fazer uma como? estrutura de pedra. Tipo, eu quero subir um pilar de pedra que seja parecido, tipo, tenha semelhanças assim com o Hidori. Arcanismo. Tá? Tá lá embaixo, Pra é lá no já. final da ficha. Pra já. Here it is. São 6 mais 5, 11. Você ergue o pilar, usando magia de terra, mas o. Tipo assim, você não é tão como é a palavra? Refinada pra fazer isso, entendeu? E Sou aí tão artística. você tá também meio. Com sentimentos Só? muito conflitantes. Então, como sua Uhum. magia é usando carisma, você, tipo. Seus sentimentos estão muito conflitantes e aí você não consegue focar o suficiente pra fazer um negócio bem feito. E aí. Tá. Tipo, se você tivesse mais relaxada, bem, numa situação confortável, você teria feito isso aí com muita facilidade. Seria um teste fácil de arcanismo. Mas Uhum. aí, nesse caso, você tá meio abalada, de certa forma, né? E aí Uhum. você consegue fazer o pilar. Tem uma silhueta humana, mas não tanto parecido com o Hidori. Mas você é uma silhueta humana. Independente. Ela olha pro pilar e ela força a mente dela a ver o Hidori. Tá? É, eu quero invocar a minha lança de trovão. Tá. Lembra que como faz mesmo que eu esqueci como faz? É o projetar da sua ficha. Aí no ícone do No projetar. ícone? É. O que isso Beleza. significa? Não, Eu é em consigo, eu habilidade, é em consigo habilidade, é em invocar. habilidade, é na habilidade, não na lança Ah, projetar. perdão, 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 É o perdão. azul, é o íconezinho azul. É, Só pra aparecer mesmo. achei. Pronto, perfeito. Você faz a lança. Eu quero arrancar a cabeça da estátua.
Você vai em um movimento circular e corta ali, pedaço de terra, voa uns cacos de terra pro lado e aí você decapita ali a estátua de terra. A mágica faz isso e ela fica encarando, tipo, onde. Ela fica encarando fixamente onde a cabeça tava. E ela. Ela não, tipo, ela não tá pensando em nada. Ela só tá, tipo, encarando onde a cabeça da estátua tava. Certo? E aí. Beleza, você encara ali, você vê onde a cabeça estava, na estátua. Uhum. Você vê todo Sim. aquele corte irregular na pedra. E aí, o que é que você faz agora? Depois de um tempinho encarando. A mágica passa o tempo encarando, ela. Eu tenho que desfazer a estrutura? Não, ela se desfaz com o tempo. Tá. A mágica, depois de, tipo, passar um tempinho nessa zona na cabeça dela, ela. Ela volta pra realidade, ela pega as coisas dela e ela dá um chutão no resto da estrutura pra, tipo, ela cair no chão e quebrar. Você chuta, ela cai e se desfaz ali, as partículas de sebigina começam a voar e some aquilo ali. Ela olha pra onde a estátua tava e fala: Você não vai ficar no meu caminho. E ela sai andando. Beleza? Você volta ali pra CMFA, ali seu tempinho, descansa um pouco. Reflete também sobre essa questão, sobre isso que... Essa visão. Isso fica muito marcado na sua cabeça. Fica muito marcado na sua cabeça. Quando você, tipo, golpeou a estátua e a estátua caiu e se desfez. E você volta ali com uma convicção de uma perspectiva sua. E também você volta com uma certeza quanto aos seus ideais ali, principalmente. Uhum. E aqui... No caminho de volta, Ah, no caminho de volta, ah, a Mávica, ela abre a sacolinha do Theo. O que é que sim. tem dentro? Você abre e você vê que no plásticozinho tinha uma... Como é o nome? Eu vou confundir. Tá ligado aquele sonho de padaria? Doce? Uhum. Pronto, é um sonho bem recheado e uma garrafinha de suco de laranja. A Mávica dá uma cheiradinha assim. É bom, viu? Tem um ralinho de coco em cima. Ela bota na boca, ela vê que é bom e vai comendo enquanto volta. Perfeito. Você vai comendo ali o negócio. Você chega. E aí, depois de comer, você chega um pouquinho ali no prédio do alojamento, certo? Uhum. Você vê o alojamento ali, você vê a Lucy em um determinado momento passando por uma das janelas. E você vê ela com uma expressão, não feliz, claro, mas uma expressão, sabe, contentamento da Lucy, entendeu? Ela passa ali por um corredor, você olha assim, você dá uma encarada e o que é que a Máfica pensa nesse momento? E a Ela Lucy fica, passa olha, mexendo no celular. Ela passa mexendo no celular com uma cara de contentamento. olha isso, ela novamente arregala os olhos e ela sente o sangue dela fervendo. Tipo, o corpo dela esquentando mesmo, sabe? Entendi. Você chega no quarto. Ela. Diga, pode Pronto, dizer, ela vai pô. pro quarto. Ela vai pro quarto. Ela vai pro Ótimo, quarto. ótimo. Você chega no quarto, você vê que a Prolova já foi dormir, o Alex já foi dormir. Tem ali a sua pizza, uma caixinha de pizza que Uhum. ela deixou pra você. Uhum. Você come? Como? Ela. A Lucy, ela saiu, a cama dela tá arrumada. Ai, mina. A cama dela tá bagunçada. Ela vai dormir, na verdade, já já. Sabe? Hum. Pitos, soneca da... A Mávica, ela tenta ficar acordada, tipo. Ela tenta muito ficar acordada pra esperar a Lucy voltar, mas ela não consegue. Tipo, ela tá muito cansada. Você deita a cabeça no travesseiro, vira ali pra parede e começa a pegar no sono, você sente a sua
tão esvaecendo, você vai ficando cada vez mais cansado. Você entra no sono profundo e é misturado à escuridão da sua visão com uma cor de raiva, um sentimento de angústia, um pulsar no seu peito diferente que gera um ódio de certa forma. E é aqui, essa calmaria que você tá, que a gente termina a sua sessão de interlúdio.砕けた夢の中で叫ぶ声響かぬ空に涙吐きえた闇に生まれた影硝煙に染まったこの街の果てただ一つ朝日を待っていた我ら黒き火花の音散りゆく命のかけら突き刺さる剣の先あがく物息定めの鎖を断ち切れ叫ぶ心の響き壊れた歌が戻る終わりなき夜を越えて硝煙に染まったこの街の果てただ一つ朝日を待っていた我ら蘇る翼の光結晶の時を超えて